Olá, eu me chamo Alves Queiroz. Estou aqui para dar início à nossa primeira EBD online, né? E hoje nós vamos começar com um assunto de doutrinas da igreja, né? A gente vai ser dividido em quatro módulos, né? E o primeiro hoje a gente vai falar sobre conversão e batismo. E eu sei que todo mundo às vezes tem a dúvida: por que que eu tenho que me converter? Por que que eu tenho que me reconciliar? Ou por que que eu tenho que me batizar? Por que que o pastor faz o apelo? Então, hoje eu quero responder todos esses questionamentos que às vezes a gente fica com dúvida, às vezes a gente não consegue entender. E hoje eu vou aqui mostrar no contexto bíblico, né? E então aqui eu vou começar num capítulo de Mateus 18 sobre um questionamento que os discípulos fizeram a Jesus sobre a respeito de quem era o maior no reino dos céus, né? E Jesus vai responder esse questionamento deles com exemplo, né? Porque Jesus sempre usou exemplos para ensinar os discípulos e ensinar aqueles que o rodeavam, né? Então, em Mateus 18, no versículo 1 até o 5, diz assim: Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles, e em seguida disse-lhe: Eu lhe digo a verdade, a menos que vocês se convertam e tornem como crianças, jamais entrarão nos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, e em meu nome recebe a mim. Então Jesus aqui vem dizer que a gente tem que ser como uma criança. Mas por que como uma criança? Por causa da humildade, por causa da inocência. Porque uma criança, ela já é inocente, né? É inocente e humilde. Então Jesus usa a criança como exemplo, para que a gente tenha uma base para onde a gente tem que ir, em qual estágio a gente tem que estar para entrar no reino dos céus. Então Jesus usa uma criança, né? E ele termina esse no versículo 5 dizendo que quem recebe uma criança recebe a Cristo, né? E a gente vai aqui no Romanos 10, no capítulo 10, versículo 8, que diz assim: A verdade diz a mensagem que está bem perto, que está em seus lábios e em seu coração. Esta mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declara com sua boca que Jesus é o Senhor e crer de seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois crendo de coração que você é declarado justo e declarando com a boca que é salvo. Então, às vezes a gente aqui se pega: mas por que que eu preciso fazer uma declaração de fé? Por que que o pastor às vezes faz um apelo? Porque temos que declarar com a nossa boca, entendeu? Que é a declaração que vem que tem que vir do coração. E então, se você crer com o seu coração, a sua declaração será justa, né? E declarando com a boca você será salvo. É isso que o porquê que o pastor faz o apelo, porque você tem que declarar com a sua boca, né, que aceita Jesus, que se reconcilia com Jesus. E aqui no 2 Coríntios 5, 17 e 21, fala assim: logo, todo aquele que está em Cristo tornou nova criação.
a velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo, para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando com o mundo, não levando mais em conta os pecados da pessoa, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo. Quando dizemos reconcilie-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fossemos declarados justos diante de Deus. Então aqui em Coríntios, Paulo está dizendo que Deus nos encarregou de reconciliar os outros. Então por isso que o pastor faz o apelo, porque Deus nos encarregou disso, de reconciliar os outros com Ele, com Deus, né? E tipo assim, às vezes pessoas não sabendo que aquilo está escrito na Bíblia, que aquilo é uma ordem de Deus, diretamente de Deus para ser feita, às vezes a gente pega com resistência, né? Às vezes a gente fala, não precisa. Sim, precisa. A Bíblia nos fala que a gente precisamos fazer isso. A gente tem que declarar com a nossa boca. E o pastor está encarregado de fazer isso, né? Não só o pastor, mas nós, como os cristãos, né? A gente temos essa obrigação de fazer isso, né? Porque Deus nos deixou para fazer isso. E Deus fala com as pessoas por intermédio da gente, né? Por intermédio de nós. Então, e Deus deu Cristo, que nunca pecou, em oferta por nossos pecados, né? Para que por meio deles fomos declarados justos. Então, por Cristo a gente somos declarados justos, né? E agora a gente vai passar por batismo, né? Que tudo isso, tudo o que eu já falei de reconciliação, tem a ver com o batismo também. Porque quando você se reconcilia com Deus, quando você aceita a Jesus, você automaticamente tem que morrer para o mundo. E o batismo significa isso, né? Que a gente morre com Cristo, foi sepultado com Cristo e ressuscitamos com Cristo, e nós permanecemos em Cristo. É isso que o batismo nos significa, né? Em Mateus 28:18 fala assim: Jesus se aproximou dele e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi me dada. Portanto, vão e façam discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, e em nome do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que lhe dei. Lembrando-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aqui Jesus disse, né, que toda a autoridade, tanto no céu como na terra, foi dada a ele. E portanto, Jesus fala: vão e façam discípulos em todas as nações, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma instituição dada por Deus, né? E até mesmo Jesus, ele, quando chega certo tempo, ele vai lá e se batiza com João Batista. Mas ele precisaria ser batizado? Não, ele não precisaria. Mas ele foi se batizar para
dar como um exemplo, né? Jesus, ele sempre usou, igual eu acabei de falar, Jesus sempre usa exemplos para nos mostrar as coisas que devemos fazer, né? Então, aqui eu já vou aqui para Marcos 16, no versículo 15 e 16. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem recusar a crer será condenado. Então aqui Jesus disse: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas. Que boas novas é essa? É o Evangelho. A gente temos a obrigação de anunciar o Evangelho aos quatro cantos do mundo, né? E aqui Jesus aqui fala: quem for batizado será salvo. Por quê? Porque o batismo é aquilo que eu já disse: é morrer com Cristo e ser sepultado com Cristo e ressuscitar com Cristo e permanecer em Cristo, né? Quando a gente imerge nas águas, a velha criatura tem que morrer ali, né? E quando a gente ressurge das águas, uma nova criatura está nascendo ali, né? Por isso que o batismo, biblicamente, é falado de imersão, mas existe vários outros tipos de batismo, dependendo da sua religião é diferente, né? Mas o batismo bíblico é de imersão. Aí aqui em Romanos 6, no versículo 4 até o 8, diz assim: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim com ele, ressuscitados dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida, uma vez que a nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixamos de ser escravo. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. E então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aqui Paulo está dizendo, né, que pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele ressuscitou, a gente ressuscita junto com ele, né? E a nossa união com Cristo, pelo batismo, se assemelha com a morte, né? E também com a ressurreição dele. Igual eu acabei de explicar, quando a gente emerge nas águas e surge das águas, ali a velha criatura morre para uma nova criatura nascer, né? Então, a gente, depois que a gente fomos batizados, a gente vive com Cristo, né? Então, aqui em Colossenses 2, no versículo 11 e 12, diz assim: em Cristo vocês foram circuncidados, não mais por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Então aqui Paulo está dizendo sobre a circuncisão. Mas por que Paulo cita a circuncisão aqui? Porque nas leis de Moisés tínhamos que ser circuncidados, né, para ter uma união com Deus, né, para ter como é que eu posso dizer, uma união com Deus, né? Então, para a gente
se unirmos com Cristo, a nossa circuncisão, ela não é mais física, né? Porque lá em Moisés, na lei de Moisés, a circuncisão era física. Já em Cristo, a circuncisão não é mais física, mas sim espiritual. É no coração. A circuncisão com Cristo é no coração. Quando a gente batiza, a gente está sendo circuncisado no coração, né? Então, a gente fica unidos com Cristo, né? Que a nossa natureza humana é removida ali no batismo, né? Então, essa é a nossa circuncisão. É por isso que muitas das vezes a gente pergunta, por que lá em Moisés tinha circuncisão e hoje não tem mais? Tem algum problema? Não, não tem, porque a nossa circuncisão hoje é no coração. Quando a gente se batiza, a gente automaticamente circuncisa também. E em Gálatas 3, no versículo 25, vai dizer assim: agora que vejo o caminho da fé, não preciso mais da lei como gratidão, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo. E todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeus e nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão e herdeiros da segunda promessa de Deus. Então aqui, lá atrás eu tinha falado que se você crer, será salvo, né? E que se você não crer, será condenado. Aqui Paulo está dizendo isso, né? Que agora você veio o caminho da fé e não precisa mais da lei como gratidão. Então, se você tem fé em Cristo, isso já basta, né? Isso já você já tem a graça de Cristo por meio da fé. Porque se você não tem fé, não adianta você se converter, não adianta você se batizar. Por quê? Não vai ser algo que vai te trazer algum benefício. Por quê? Porque você não crê. Agora, se você tem fé, tudo isso valeu a pena, tudo isso valerá a pena, mas somente se você tiver fé, né? Que é o principal quesito, né? Que Cristo quer da gente é a nossa fé, é o principal quesito. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, fala assim: aquele que muito tempo atrás desobedecem a Deus, quando ele esperou pacientemente quando Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio das águas do dilúvio. Aquela água simboliza o batismo que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês se declaram ter boa consciência diante de Deus, e ela é eficaz por meio da ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, né? Aqui Pedro, ele vai nos falar que muito tempo atrás as pessoas desobedeceram a Deus, né? E Deus espera pacientemente que Noé construa a arca, né? E quando as águas do dilúvio sobem, apenas 8 pessoas se salvam do dilúvio. E Pedro vem falar que aquela água do dilúvio estava lavando ali, né, toda a terra, né, tirando toda a maldade. Porque se a gente for olhar a história da Arca de Noé, a gente percebe que todo aquele povo era perverso. Somente a família de Noé foi declarada justa. Então, somente
a família de Noé entrou na arca. Então aquela água do dilúvio, Pedro fala aqui que ela significava o batismo, né? Então, e muito antes a gente não percebe, a gente não tem essa visão, né? A gente não tem é, essa sabedoria para identificar aquela água do dilúvio. Mas Pedro vem aqui nos falar o que realmente significava, né? Que a água do dilúvio se tornava, seria um batismo, né? E que agora nos salva. Aquela mesma água agora nos salva, né? É muito interessante a gente parar para prestar atenção nessas questões, porque tudo o que aconteceu lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento são justificadas, né? São explicadas. Então, só basta a gente, às vezes, parar ali e começar a estudar um pouco a palavra, porque muitas pessoas perecem, muitas pessoas acabam não tendo certas informações, certas dúvidas, porque não estuda a palavra, né? Porque a palavra ela mesmo se justifica. A palavra ela não volta atrás, né? E tudo que você precisar, como manual, como um caminho, como um destino, você pode ir na Bíblia que você vai achar algo, alguma explicação, alguma coisa que você, algum norte que você precise para você conseguir continuar caminhando na sua vida, né? Tanto ela espiritual como ela física, né? Porque a Bíblia hoje ela é um manual de vida. Só basta você parar e olhar e estudar a Bíblia. Você vai entender o que eu estou falando, né? E aqui para finalizar, a gente vamos falar aqui em Atos 8, no versículo 35 até o 39. Então Felipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciando-lhe as boas novas a respeito de Jesus, prosseguiu, chegando a um lugar onde havia água, e um eunuco disse: Veja, aqui tem água, e o que me impede de ser batizado? Felipe disse: Nada o impede. Se você crê de todo o coração, o eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e os dois desceram até a água, e Felipe o batizou. Quando saiu das águas, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. O porquê que eu coloquei essa passagem aqui de Atos? Porque muitas das vezes a gente se pega assim, mas por que tem que ser o pastor que tem que nos batizar? Mas a gente hoje temos o pastor em questão de organização, né? Mas aqui em Atos diz aqui que o eunuco viu água e perguntou, né, para Filipe o que impedia ele de ser batizado. E Filipe respondeu nada, né? Então, Filipe só fala aqui, pergunta para o eunuco, né? Você crê em Jesus de todo o seu coração? E o eunuco fala, né? Responde: Creio em Jesus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então isso bastou, né, para que ele fosse batizado ali. Então Felipe ali batiza ele e o Espírito do Senhor toma Felipe e leva Felipe embora, né? E o eunuco fica ali sem entender às vezes o que aconteceu. Mas ali, como o batismo dele foi genuíno,
o Enúquio segue a sua viagem, continua a sua viagem sorrindo, né? Feliz da vida. Então hoje eu tenho algo a dizer para você que às vezes está aí me assistindo, às vezes até caiu nesse vídeo até mesmo de paraquedas, mas entenda algo, que se você está vendo esse vídeo, que você ainda não tomou a sua decisão de retornar para Cristo, ou às vezes você ainda não fez a sua confissão de fé, eu te chamo agora, procura uma igreja, procura um pastor ou um servo do Senhor e faça a sua declaração, corra atrás de ser batizado, né? Que isso é importante para o nosso crescimento espiritual. E essa é a minha palavra de hoje. Vá, procure uma igreja, torne seus caminhos para Cristo